espécie de memória cache, onde ficam armazenados metadados de registros que foram excluídos, ou metadados de registros que sofreram um update, né? Então, quando você vai lá e deleta um registro num banco de dados, né, ele é deletado da sua tabela, ok? Entretanto, esse registro fica um resquício dele em memória, né? Fica um resquício desse cara em memória, tá? E isso não acontece somente com Postgre, tá? Vários bancos de dados, por uma questão de otimização, deixa eu ver o que o Wagner mandou. Aí ele está falando Isso aí. não ler mesmo. Ah, tá. Os temas que o Jonathan. Ah, tá, entendi. Então, continuando, né, não é só o Postgres que atua dessa forma. O Oracle, o SQL Server, o MariaDB, né, até bancos de dados que são que não são estritamente a entidade de relacionamento, né, como MongoDB, banco de dados objeto relacional, também tem essa política, tá? Isso não é exclusivo do Postgres, vários bancos de dados atuam dessa forma. Mas como vocês estão vendo Postgre, a disciplina, por isso que a gente está vendo o comando vacuum, né? Mas é bom deixar claro que esse comando ele não serve para todos os sistemas gerenciadores de banco de dados, ele serve para o Postgre, ok? Então aí ele tem um exemplo, né? Ele tem um exemplo aí de um delete de uma tabela funcionário, né? Deletando todos os registros que o ID é maior do que 100. Né? Aí eu não sei se ele passou esse modelo, essa tabela para vocês, né? Não sei se vocês têm essa tabela aí, mas quando você efetua esse delete, né? Você não está deletando os dados de forma física em disco, tá? O que você está fazendo é descartando essas linhas que foram deletadas. Ou seja, você marca essas linhas como inúteis e tira as referências de visualização dela para a tabela. Felipe, o Renato está vendo isso, porque eu não tenho a conta, eu não tenho a minha conta do Meeting vinculada ao IFES, entendeu? Então, no meu caso, não grava. Mas o Renato tá gravando lá. Isso, show de bola, né? Então, como eu disse, ele não deleta fisicamente esse registro, né? Ele só põe um ponteiro nesse registro de status, né? E remove a referência desses registros para aquela entidade, né? Ou seja, para aquela tabela. Deixa eu ver aqui o que o Caio perguntou. É similar a remover o ponteiro para a linha apagada, igual a apagar arquivos, ou é diferente? Não, é bem similar. É bem similar. O que você apaga é a referência daquele dado para aquela tabela, mas os metadados, o dado em si, continua armazenados em disco, tá? Continua armazenado na mídia física que você estiver usando, tá? Agora, por que ele faz isso? Por que 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 o Postgre faz isso? Por que o Oracle faz isso? Não, eu já disse que é uma questão de desempenho, né? E outra coisa, no slide 5 está uma observação importante, né? É muito melhor você ter uma operação rápida, né, em um banco de dados, ter um banco de dados bem otimizado, bem escalonado, né, do que você se preocupar com espaço em banco, né? Espaço, espaço é barato, desempenho não é, né? Espaço em disco hoje em dia é muito barato. Você adiciona um disco no array, aumenta o seu banco, né? O quanto você quiser. Agora, em relação ao desempenho, não, né? Então, fazendo esse tipo de operação, o banco ele tem um desempenho, né, muito melhor, ok?
Então, aí, ó, indo para o 6, né? Indo para o slide 6 aí, o Eros deixou aí um pequeno tópico sobre o funcionamento, né? Sobre o funcionamento do vácuo, né? O vácuo, ele não funciona somente quando você vai fazer o delete, tá? Toda vez que você realiza um update também, né? Você altera os dados da tupla, mas os dados da tupla original também ficam armazenados, né? No caso do Oracle, ele armazena isso numa estrutura chamada Redolog, né? Para que isso fica armazenado? Todos os bancos de dados modernos, né? Os mais atuais, têm uma opção de você voltar no tempo no banco de dados, né? De você fazer não é simplesmente um rollback, né? A operação de rollback você consegue fazer quando você ainda não persistiu os dados. Depois que você persiste os dados, depois que você efetua um commit, você não consegue mais fazer um rollback, né? Mas quando você guarda esses metadados, essas informações no banco, mesmo que você já tenha dado um commit, você pode voltar esses dados a uma versão anterior, né? Você volta na linha temporal no banco, né? E isso é muito útil para recuperar dados importantes que foram perdidos por alguma operação que não era para ter sido feita no banco, né? Então, você pode usar esses arquivos que ficaram lá armazenados, tá? Para poder voltar no tempo, voltar esses dados aí, né? Então, agora vamos ver como que a gente utiliza o vácuo na prática, né? Aí agora aí a gente vai ver, ó, o slide 7, 8 e o 9, tá? Só que eu não vou compartilhar a minha tela agora, porque a gente vai para o Postgre, né? A gente vai para o Postgre para ver a execução desse comando, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela do dbbeaver. Cadê ele? Está aqui. Vamos colocar esse cara para funcionar. LDeveloper. Beleza. Bacana. Então, ó, o Postgre, tá? Ele tem um banco de dados. Ele tem um banco de dados para uso acadêmico, né? Para você aprender, né? A trabalhar com banco de dados. Ele tem um banco chamado DVD Rental, né? Isso já vem desde distribuições antigas do Postgre, tá? É um banco de dados para você aprender a manipular, né? Você tem colunas, você tem dados, né? Um banco de dados ó, já populado. Né? Você tem ao todo aí, acho que 15 colunas, tem 2 triggers, tem índices, tem sequences criadas, né? Ó, a gente tem aqui ó, índices das tabelas criadas, nós temos aqui functions, então é um banco de dados bem completo. Como eu não sei qual banco de dados o Eros utilizava com vocês, para essa primeira aula, a gente pode utilizar esse banco de dados aqui mesmo, tá? Né? Então, ok, vamos ver primeiro se a gente consegue acessar, né, essas tabelas aí. Consegue dar um zoom, professor? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui dentro, né? Aumentar essa letra aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é editor. Tem como, eu só não sei, mas...
Tem como aumentar o tamanho dessa fonte? Talvez o Renato saiba. Eu Cadê? acho que no próprio Med tem. SQL. Esse daqui eu não consigo aumentar o tamanho. Esse cara aqui, será que aumenta? Ah, show. Primeiro eu vou ver aqui só se essa tabela que eu criei aqui está acessível. Vamos pegar essa tabela. Aí que eu estou no script errado. Beleza. Show de bola. Um actor, por exemplo. Se esse cara tá ok, ótimo. Então, vamos ver se a gente consegue, né, demonstrar aí o processo de delete desse cara, né, apagar esse cara aí, e dar um vácuo nessa tabela para limpar, né, os registros limpar o espaço em disco dos registros que foram deletados aí. Então, primeiro, como essa tabela atores aqui do nosso modelo, ela tem várias referências externas, né? Ele não vai me deixar apagar vários registros aí. Eu vou criar uma tabela aqui. Eu vou criar uma tabela aqui pegando todos os registros, né, dessa tabela que a gente tem original, Actor aí, ok? Então, select asterisco from Actor. Né? Beleza, então, ó, criei a nossa nova tabela aqui, ó, né? Nossa tabela atores, está aqui ela. Os dados também estão aqui, então nela a gente pode trabalhar agora com essa nova tabela que eu criei aí. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo esse script. E também passo o script, passo um roteiro para vocês criarem essa base de dados aí. Tá? Se vocês tiverem o Postgre instalado aí, para criar essa base de dados aqui, vocês vão levar cerca de 5 minutos, no máximo, não passa disso não. Tá? Então, agora a gente pode trabalhar. Né? Voltando lá ao slide, ó, a gente só vai poder limpar uma tabela, né, se a gente tiver excluído algum registro, se a gente tiver feito alguma movimentação nessa tabela. Né? Então, como a gente acabou de criar essa tabela, acabamos de criar essa tabela atores aqui, ó, ainda não tem nada, né? Ainda não tem nenhum registro inutilizável nela, né? Não tem, a gente não apagou, a gente não modificou nenhum dado nela, né? Nesse caso, se a gente executar o vácuo aqui, tá? Se a gente executar o vácuo nessa tabela, ok? Opa, não, é atores.
Beleza, se a gente executar o vácuo nessa tabela, tá? Ele não vai me trazer nada, porque a gente não alterou, não teve nenhuma alteração nessa tabela, né? Então, antes da gente executar o vácuo em uma tabela como essa, né, o ideal é que a gente apague alguns registros, né? A gente apagar alguns registros aqui. Então, vou pegar aqui, sei lá, qual o ID 50, né? Vamos apagar alguns registros aqui. Hum, não quero apagar a tabela toda, porque se a gente apagar a tabela toda, não vai fazer, é, não vai fazer diferença, né? Então, o ideal é a gente apagar somente alguns registros. Então, vamos apagar aqui, vamos apagar todos os atores, ok? Vamos apagar todos os atores que o ID é menor do que 50, né? Deixa eu ver aqui qual que é o Actor ID. Ok. Espere, Actor ID menor do que 50. Beleza. Então, vamos executar esse cara. Ó, ele, né, apagou aí 49, né? 49 linhas aí. Ok? Para isso ficar válido, vamos dar um commit aqui. Né? Beleza, comitei, está valendo. Né? Então, agora, a minha tabela atores aqui, ó, ok? Eu apaguei, ó, todos os registros menores, né, onde Actor ID é menor do que 50. Então, apaguei 49 registros dessa tabela. Ok? Então, agora, né, eu consigo fazer um vácuo aqui nela. Tá? Agora faz sentido eu fazer um vácuo aqui nela. Ok? E aí, quando eu apaguei aqueles registros, os registros não foram deletados de forma física. Tá? Eles não foram deletados de forma física. Eles ainda estavam em disco. Tá? Quando eu executei o vácuo, ele excluiu todos os registros excluiu fisicamente todos os registros que estavam lá, e ele não faz somente isso, ele também otimiza, ou seja, ele reorganiza os registros restantes dessa tabela atores, tá? Reorganiza esses registros no bloco, de forma que não sobre lacunas entre um registro e outro. Ok? Aí eu vou explicar isso para vocês agora aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com outra coisa. Deixa eu criar um. Beleza. É mais fácil de desenhar. Então, olha só. Quando eu falo em reorganizar registros, tá? Quando eu falo em reorganizar registros, o que exatamente esse cara está fazendo? Né? Tá aí, eu compartilhei um PowerPoint aí para vocês em branco, tá? Eu uso ele para desenhar, né? Como se fosse assim, como se eu estivesse fazendo no quadro para vocês, né? Para vocês entenderem melhor isso daí. Então, olha só, como que esse cara aí vai funcionar, tá? Imagina que você tem um grande bloco de memória, ok? Ó, a gente tem aí um grande bloco de memória, tá? E dentro desse bloco de memória, eu acho que na aula passada o Ero já falou um pouco disso para vocês, né? Mas dentro desse bloco de memória, você tem vários espaços, né? Na verdade, o que você tem são dois espaços não alocados aqui. E aqui dentro desse bloco de memória, você tem vários espaços, né? Vários espaços de armazenamento, ok? Vários espaços de armazenamento aqui, né? Ó.
Beleza, não ficou muito certinho aqui em cima, não. A gente aumenta isso aqui, pronto, resolveu. Aí. Então, você tem esses vários espaços de armazenamento. Imagina que dentro desses espaços aqui, dentro de cada espaço desse aqui, você tem uma determinada informação armazenada lá do banco. Né? Aí eu voltei aqui para o meu Postgre, né? E estou copiando ali aleatoriamente, tá? O nome dos atores lá daquela nossa tabela. Tá? Estou colocando tudo aqui, né? Imagina que esses aí são os nossos registros lá no banco de dados. Claro que não é dessa forma, é bem, o processo é bem mais complexo que isso, mas dá para a gente entender mais ou menos como funciona. Ok? Então, ó, na verdade, vou apagar esse Dan aqui. Ups, deixar assim, beleza. Né? Então, isso daí é um esquema mais ou menos bem simplista do que nós temos dentro do nosso bloco, tá? Então, olha só, vamos supor que eu apaguei a Carmen, né? Deletei esse usuário, deletei o registro, né? A tupla da tabela, deletei a Carmen. Né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai vir aqui na frente e vai botar um ponteiro qualquer, né? Dizendo que esse cara aqui foi deletado. Ok? Dizendo que esse cara aí foi deletado. Entretanto, fisicamente, ele continua em disco, ok? Ele continua em disco. Se você for nessa tabela aqui e der um select asterisco from atores, ok? Antes de deletar, tá? Ele vai te retornar todos esses nomes que estão aqui. Até feio. Então, ele vai te retornar todos esses nomes que estão aqui. Aí, o que a gente fez? Né? O que a gente fez agora? A gente foi lá e deu um delete, delete from atores, where, né? Where, nome igual a gente deletou ali a Carmen. Não, deletamos a Carmen. Tadinha. Deletamos a Carmen. Ok? E aí, se você repetir esse select, tá? Você repetir esse select, vai vir todos os dados menos a Carmen, porque a Carmen foi deletada, né? Lembrando que sempre que você fizer um update, um delete, você efetua um commit para validar isso. Então, ó, a gente deletou a Carmen. Vejam que, quando a gente dá esse select, a Carmen não está mais aqui. Mas a Carmen, ela ainda está aqui. A Carmen ainda está aqui. Em disco, a Carmen ainda existe. O que não existe é uma referência dela para essa tabela. Né? Ela, na verdade, esse link dela com essa tabela, também existe essa referência, porém ela está marcada como inútil. Ela está inutilizada pelo nosso processo de delete. Ok? Ah, pô, beleza, Rodrigo, mas até aí tá legal. Mas e qual a relação do vácuo? Qual é a relação do vácuo com isso aí? Ok. O que acontece quando nós executamos... Ó, eu só dupliquei o slide, tá? O que acontece quando nós executamos o vácuo? Né? Então, a gente vem aqui e executa o vácuo,
né? Atores. Ah, lembrando, não coloquei aqui em cima, mas é bom colocar. Opa. É. Atores a que eu me refiro é essa tabela aqui, tá? Essa é a nossa tabela atores, ok? Que foi aquela que a gente criou, né? Criou ali na linha de comando, lá no Postgre. Então, olha só. Quando eu executo o vácuo, né? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse registro aqui, ó, onde estava a Carmen, né? Vai pegar esse registro aqui e vai limpar esse registro. Ele ainda está em vermelho, o que que o banco vai fazer? Ele vai pegar esse cara que ainda está em vermelho, vai mudar ele para azul, dizendo, ó, esse espaço está em branco. Mas ele não faz somente isso, né? O que que ele vai fazer? Ele vai reorganizar esses registros, ó. Ele vai pegar e vai reorganizar esses registros, né? Subindo todos os registros, ok? E deixando o espaço liberado, tá? Então, o vácuo, né? O que que ele vai fazer na prática? Ele vai limpar esses registros em disco, vai limpar fisicamente, tá? E vai reorganizar os registros restantes. Show? Alguma dúvida até aí? Podemos seguir? É? Então tá. Então, ó, aí agora no slide 9, tá? No slide 9. Né, ele botou ali a sintaxe do vácuo, tem outras opções, né, do vácuo. Aqui a gente está usando de forma geral, opa, o comando estava errado, desculpa, galera. A gente está usando ele da forma mais generalista dele, né? Mas você pode executar o vácuo em apenas uma coluna de uma tabela, você pode executar o vácuo na tabela inteira, e você pode executar também com a flag chamada full, né? Pode executar com a flag chamada full, né? Que aí ficaria como? Né? Vácuo full atores, ok? Só que gravem uma coisa, tá? Sempre tenham isso em mente. Em banco de dados, ok? Vou até colocar isso como observação aqui. Em banco de dados, existem duas palavrinhas. Não é ter medo dessas palavrinhas, mas vocês precisam ter respeito, muito respeito por essas palavrinhas, tá? A primeira palavrinha é o cascade, e a nossa segunda palavrinha é o full, ok? Essas duas palavrinhas em banco de dados, vocês têm que ter muito respeito por elas, tá? O cascade é porque ele efetua, né? Vocês já viram esse comando utilizando o cascade, vocês viram isso lá em banco de dados 1, né? Cascade constraints e por aí vai. O que que ele faz? Ele efetua alterações em cascata dentro do banco. Então, para você utilizar esse cara, você tem que entender muito bem o modelo de dados que você está trabalhando dentro do banco. Você tem que entender muito bem do modelo e dos dados que estão lá. Então, vai a observação para vocês. Cuidado com isso daqui. Outra coisa, o full, né? Como a gente está vendo aqui, ó, vácuo full atores. Ah, pô, Rodrigo, tem problema em utilizar o full? Aí eu vou responder para vocês, depende. Ah, mas depende de quê?
depende da quantidade de registros alocados lá no disco físico do servidor, depende da quantidade de registros que você vai limpar e reorganizar. Limpar nem é muito demorado, mas essa reorganização que ele faz depois é demorado, dependendo do tamanho da sua tabela, né? Então, imagina que você está numa situação onde você precisa efetuar essa limpeza, né? Precisa liberar espaço para esse cara aí, e você tem uma tabela lá que tem 50 milhões de registros, né? Você vai dar um vácuo full nessa tabela, ou então no banco de dados inteiro, então é pior ainda, né? Você vai dar um vácuo full nessa tabela aí, ela vai ficar ali processando por um tempo muito grande, tá? Qual é o problema disso? Enquanto o seu database, né, enquanto o seu SGBD estiver utilizando memória para efetuar essa operação, tá? Você pode ter problema com lentidão, você pode ter problema com indisponibilidade de informação, né? Você pode ter problema de falta de memória para alocar uma nova sessão, uma nova connection, por exemplo, né? Então, esse comando full, ele existe, né? Ele está ali no slide 9 e 10, né? O Eros botou lá no slide 9 e 10, né? Só que essa operação, acho que ele até deve ter botado essa. Deixa eu ver se ele botou essa observação aqui no slide. Em relação a desempenho, ele deve ter colocado aí. Enfim, essa operação ela vai consumir muito tempo, tá? Como eu disse, não para deletar de fato, mas para fazer a reorganização. Por quê? Agora é que vem o motivo, tá? Olha só. Aqui está o processo. Professor, é o Oi. full que faz a organização? Não, os dois fazem. Eu vou explicar a diferença agora. Os Ah, dois tá. fazem a reorganização, tá? Mas o full, ó, vamos supor que a gente tem essa situação, né? Vamos duplicar esse cara aqui, né? Vou deletar isso aqui, deletar isso aqui. Então a gente tem essa situação aqui, ó. Ok? Ó, a gente tem a nossa tabela lá antes da gente executar o vácuo, a nossa tabela atores, ela está dessa forma aqui. Ok? Tranquilo até aí? Legal. Aí imagina o seguinte. Imagina que o endereço de memória dessa página de arquivo aqui, tá? O endereço de memória dessa página de arquivo aqui é um binário, um hexadecimal qualquer, né? 01200, opa, 0100010010. Supor um endereço qualquer aqui, né? Quando você utiliza o vácuo, ok? Quando você utiliza o vácuo, o que acontece? Ele exclui e reorganiza dentro da própria página, ok? Agora, quando você executa um full, quando você executa o full, o que esse cara vai fazer, tá? Esse cara, ele vai reescrever tudo que está aqui, ele vai reescrever, ok? Em uma nova página. Então, você tem uma nova página em branco, né? Ele vai lá, ok?
reescreve para uma nova página qualquer, um novo endereçamento qualquer. Ele apaga esse cara, pega o que restou, ok? E vai trazendo para cá. Ó, vai trazendo tudo para cá, reescrevendo e organizando tudo em uma nova paginação. Ok? E aí esse cara aqui, ele apaga. Então o vácuo full, tá? O Eros deve ter colocado isso lá no slide, com certeza. Aqui, ó. Tá lá no slide 10, ó. Ó, no slide 10, o Eros colocou essa definição aí, ó, do vácuo full. Ok? Então vejam bem aqui, ó, o que rola por trás do vácuo full, né? Quando você utiliza esse comando, né? Olha aí o que ele faz, que bonito. Ó, quando você utiliza a flag full, tá? Ele vai liberar todo o espaço que estava disponível, vai ser devolvido para o sistema de arquivos, todo o espaço daquela paginação, tá? Só que dessa forma, ó, ele reescreve completamente a tabela para novas páginas do arquivo. É exatamente esse processo que ele faz quando você utiliza o vácuo full. Tá? Então, por isso que ele é um comando que, assim como o Cascade, você tem que ter muito cuidado na hora que for utilizar. Belezinha? Tranquilão, tranquilão? Dúvidas? Podemos seguir? Então, beleza. Vamos seguir aqui, né? Ele deu o exemplo do vácuo full. E aí, o resto que ele fala ali é sobre a sintaxe do comando aqui. Né? Na verdade, você tem algumas sintaxes. Eu vou até pegar lá na documentação do post, ele também tem isso. Eu vou aproveitar que o slide está aberto aí. E vou colocar esses caras aqui para a gente falar bem rápido sobre isso. Né? Então, lá ele coloca aí, ó, né, ele coloca aí, né, as duas formas de execução, né, quais são as flags de execução. Então, você tem aí duas flags de execução, né, o full que a gente viu, e o verbose é uma flag que vai te retornar um log detalhado de todas as operações que ele executou durante o processo de vácuo. Né? Verbose, vocês já sabem como funciona. Acredito que todo mundo aqui já tenha programado em alguma linguagem. No Java, por exemplo, você pode setar o retorno como verbose para ele te mostrar tudo dentro. O conceito do verbose é o que mesmo? Oi? O conceito dele é o que mesmo? O verbose, ele é uma flag de log. Ou seja, todo log de operação, ele te retorna alguma informação. Né? O verbose, ele faz com que seja retornado para o log, né, as informações completas de todas as operações. Então, o verbose, ele é o nível mais detalhado possível de log. Né? Inclusive, ele também é perigoso. Tá? Você usar tanto que em um servidor de produção, né, seja ele Python, seja ele Java, PHP, não importa o servidor, em um servidor de produção, nunca se utiliza o verbose. Nunca, jamais, de forma alguma. Tem um problema no servidor, tem que olhar o log de banco, tanto faz. Né? Aí você habilita o verbose em produção, deixa o problema acontecer e depois você desabilita.
Agora, deixar como default habilitado em produção, nunca, tá? Verbose só existe em teste. Em produção, ele deve ficar desabilitado, né? E tem o Analyze também, né? Você pode fazer uma análise de uma determinada tabela, né? Vamos ver a execução desse camaradinho. Deixa eu ver se eu consigo executar ele aqui igual a gente fez com o primeiro, né? Vamos ver aqui. Beleza. Vamos. Agora eu vou compartilhar para vocês a minha tela de novo para a gente ver se a gente consegue ver isso daí no log. Porque o legal não é a gente ver só a teoria, né? O legal é a gente executar essas coisas dentro do banco de dados. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma parada nova assim, eu quero executar no banco de dados. Eu não quero ficar só lendo, né? Então, ó, vamos fazer a mesma operação que a gente fez aqui, né? Delete, não, drop. Vamos dropar essa tabela e vamos recriar ela. Drop table atores. Né? Eu não vou precisar de um commit. Aí eu vou criar a tabela de novo, vou deletar de novo. Deixa eu ver, vamos deletar mais registros para dar um efeito mais legal. Vou deletar todos que estejam abaixo de ID menor que 101, que eu apago 100 registros. Né? Então, beleza. Então, vou dropar essa tabela toda. Opa, ninguém viu que eu escrevi errado? Poxa, vocês têm que me ajudar também. Dropei, criei a tabela, ó, meu update em 200 registros, legal. Para que eu dropei ela e recriei? Porque quando você dropa uma tabela, tá? Você pega aqueles arquivos de paginação lá e apaga com tudo, né? Quando você dropa uma tabela, ela não fica, ela fica em log, mas ela não fica lá no físico mais. Você dropou, já era. Né? Então, eu fiz isso para a gente recriar novos arquivos de paginação para essa tabela atores. Né? Então, ó, nossa tabela aí está recriada. Né? Essa tabela atores aí está recriada, do registro 1. Então, a gente vai apagar aí do 1 até o 100. Né? Até o 100 aqui, assim. Né? Tem um 143 perdido aqui no meio. Vou ordenar isso não. Vamos lá. Então, agora a gente vai apagar esse cara. Então, beleza, ó, deletamos 100 registros. Ok? Legal. Então, vamos dar o commit. Beleza, commit agora valeu. Né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um vácuo full para esse cara. Né? Com a flag analyze também. Tá? Full verbose analyze. Agora, deixa eu abrir aqui. View. Window. Show view. Só tem o error log só. Que é do banco. Só tem um error log, ele não vai... Bom, vamos ver se ele vai... Aqui ele está como log de erro, mas seria correto, como a gente está usando o verbose, aparecer todas as operações aqui. Tá? Ele deveria, pelo menos, mostrar isso. Deixa eu ver aqui. Minimap. Só um segundinho, deixa eu ver se tem um log mais detalhado disso daqui. Calma aí.
Que não, vamos executar esse cara aqui e ver o que, que ele vai retornar ali para a gente. Né? Ele não retornou não, mas era para ele ter retornado alguma coisa aqui. Esse log deve ter ficado dentro do servidor. Bom, enfim. Não consegui mostrar o log aqui para vocês, né? Mas como a gente tem que seguir para o blocos, a gente só vai até 12h40, né? Não vão parar aqui, não, vão seguir que eu tenho mais coisas interessantes para mostrar para vocês. Ele gerou um log, tá? Em algum lugar lá, e com full, ele mudou essa tabela atores, ele mudou o arquivo de paginação dessa tabela, né? Igual a gente viu lá no slide. Ele muda realmente o endereço de arquivo, ele gera um arquivo novo lá, tá? Então, ó, agora vamos... A gente já viu a utilização. Falei da baixa performance, né? Slide 17. Vamos para o slide 18, tá? Tudo que está aí para cima, né? Do 18 até os slides anteriores, eu falei aí. Tá? Eu fico devendo a vocês mostrar o log disso daqui. Depois vocês me lembram, porque a gente está com um tempo bem corrido e ainda tem coisa para ver. Mas dá para eu buscar dentro do servidor esse log aqui. Então, ó, por enquanto, a gente fica com isso daqui. Se vocês quiserem esses comandos aqui, enfim, de qualquer forma, eu vou jogar aí no chat. Quem quiser pega aí, executa, tá? Então agora é o seguinte, agora a gente vai falar, tá, de blocos do banco de dados, tá? Cada banco de dados ele tem uma forma particular de tratar esses blocos, ok? Ó, lembrando de novo, estou no slide 18. É, é, cada banco ele tem uma forma particular para tratar esses blocos, né? No Oracle a gente tem um PCT free, tá? No PostgreSQL Factor, PCT used no Oracle, quer dizer quais são os blocos que são usados, e o whole chaining and migrating, tá? Whole chaining and migrating, chaining é quando você tem um link de um registro para outro, tá? Tipo, você enche um registro, ele é obrigado a criar um novo arquivo de paginação e linkar esse cara. E o migrating é quando você migra tudo para um novo arquivo de paginação. A gente vai ver isso detalhado. Vamos começar primeiro, tá? Vamos começar primeiro aqui, ó, pelo PC-Tree do Oracle, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente a minha janelinha, né? A nossa janelinha, o nosso quadro aqui improvisado, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse cara aqui em particular, tá? Vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sempre utilizaram somente o Postgre, tá? Ou vocês também utilizaram o Oracle? Porque às vezes o Eros pode ter colocado isso daqui no slide somente por curiosidade. Mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês do que se trata. Sempre o Postgre, beleza, beleza. Então eu vou passar bem rápido por dentro do Oracle, que eu também estou com ele aberto aqui, né? Pô, Rodrigo, você tem o Postgre e o Oracle instalado aí? Sim, eu tenho o Postgre, tenho o Oracle, tenho o MariaDB, tenho o MongoDB e tenho o DynamoDB também. Faço coleção de banco de dados. É bem legal, é tipo fazer coleção de cerveja. Ó, então vamos lá.
Como nesse PC-Tree do Oracle aqui, que isso é bem legal, mas é bem legal mesmo, tá? Então, o que é esse cara? Né? O que é esse cara? Esse cara é um armazenamento, tá? É um parâmetro, na verdade, de um armazenamento em bloco, tá? E ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para especificar quanto espaço deve ser deixado livre num bloco para futuras atualizações. Ok? Para futuras atualizações. Ah, pô, Rodrigo, por que eu preciso ter um espaço livre para futuras atualizações? Ótima pergunta. Então, ó, vamos ver por que você precisa ter um espaço livre. Usando a nossa mesma tabelinha atores, tá? A gente vai usar a nossa mesma tabelinha atores aqui, ela já está bonitinha. Não vou desenhar isso tudo de novo, dá para a gente usar ela como exemplo. Eu só vou jogar esse cara aqui para cima. Vai ficar meio feio, mas vai ficar bonito ao mesmo tempo. Então, imagina o seguinte, né? Imagina que você tem, ó, você tem essa situação aqui, né? Tem essa nossa tabela atores aí, né? Bem bonitinha, né? Beleza. E sempre é deixado, tá? O banco de dados por padrão, ok? Volto a falar, isso não é exclusivo do Oracle, isso não é exclusivo do Postgre, tá? Isso é uma forma comum para a gente evitar um problema, ok? O que é esse o que é esse PCT free aqui, ó, tá? Encara esse cara como se fosse esse espaço aqui, ó, disponível no arquivo de paginação, ok? Legal. Imagina o seguinte, imagina que esse registro Penélope aqui, tá? Imagina que esse registro Penélope aí, imagina que esse cara aí, ele tenha disponível para ele, sei lá, vamos jogar um chute aqui qualquer, tá? Lembrando, isso aqui é só um exemplo, isso não é completamente real, tá? Vamos supor que a gente tem 8K para esse cara aqui. Aí a gente já ocupou esses 8K. Então, o que ele faz? Ele utiliza esse arquivo, esse espaço livre para disponibilizar mais espaço para esse registro crescer, caso ele precise. Ah, pô, Rodrigo, e se não tiver espaço livre? Por exemplo, se o meu PCT free tiver igual a zero, tem problema? Olha, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas que trabalham com banco de dados, tem um problema. Por quê? O que vai acontecer se isso acontecer? O que vai rolar? O que vai rolar aí na prática? Na prática, o que vai rolar se isso acontecer? Né? Se você ficar sem esse espaço aí, né? Aqui em cima, eu esqueci de colocar, aqui em cima é o nosso header, tá? O nosso cabeçalho do arquivo, ok? Então, o que vai acontecer? Bom, se eu não tiver um espaço livre, né, para que esses registros possam crescer dentro desse mesmo arquivo, eu vou ter que fazer uma coisa muito ruim, tá? Vou ter que fazer uma coisa muito ruim. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que recriar um novo arquivo. Ok? Ó. Opa, foi mal. Só um segundinho, um pouquinho de paciência, enquanto eu desenho aqui. Eu vou ter que recriar um novo arquivo. Ok? Esse novo arquivo também vai ter um header, né? E encara esse novo arquivo como se fosse, né, um novo identificador para esse cara aqui, ó, né? Algo do tipo assim, ó. Ok?
Então, na verdade, você tem um arquivo que é a continuação desse arquivo aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se eu não tiver espaço disponível no PCT Free, eu não tenho espaço disponível para esse cara, o que vai acontecer? Esse registro Penélope aqui, tá? Ele vai ser setado como reg 1, ok? Um registro 01, né? Ou se vocês olharem na documentação do Oracle, do Post, vocês vão ver isso como um PIS. Essa 1, ok? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai ter que, para permitir que você insira dados aqui, já que o seu PCT Free está como 0, tá? Lembrando, eu estou falando do Oracle, mas no Postgre é a mesma coisa, tá? Ele vai criar um novo, ok? Um novo arquivo para alocar esse cara. E aí ele vai lá e vai alocar esse cara aqui, ó, como peça 2. Okay? E aí o que você vai ter? Dentro desse primeiro registro Penélope, você vai ter um link, cara, para esse cara aqui, ó. Né? E qual é o problema disso? O problema disso é um só. Eu vou botar bem grande aqui para vocês nunca esquecerem. O problema é esse, ó. Vou botar bem grande para vocês não esquecerem. O problema é I/O em disco. Toda vez que você for atualizar esse registro, for manipular esse registro, tá? Você vai fazer I/O em disco. E isso aqui, I/O em disco, tá? É uma coisa que a gente deve evitar ao máximo. Ok? A gente deve evitar ao máximo efetuar operações de I/O em disco. Não é desejável para a gente, não é desejável fazer I/O em disco. Ficou claro? Então, para que serve o PCT Free? O PCT Free é exatamente o espaço que a gente tem para que isso possa, para que essa primeira tabela possa crescer, né? Pô, Rodrigo, maneiro. Eu não sei se o Ero já falou isso com vocês, né? Mas provavelmente em algum momento ele deve ter falado sobre isso, tá? Agora, se eu tenho espaço, isso aqui, essa situação ela se torna muito pior dependendo do tamanho desse registro, tá? Você vai ter situações em cascata, cara. Tipo isso, ó. Não vai dar, não vai ficar muito legal, não. Vai ficar faltando ali. Eu vou tentar colocar aqui. Vai ficar feio, mas isso é que eu vou pagar depois. Aí você vai ter tipo isso, ó. Você vai ter uma outra tabela, né? Uma outra tabela ali. Isso é o pior cenário possível que você pode ter. E aí você vai ter um novo link, né? Linkando para um novo arquivo, peça 3. Né? Peça 3. E aí, atores aqui, ó, 02. Você vai criando vários arquivos em cascata, né? Isso é terrível, terrível, terrível. Ok? Beleza. E se a gente tiver o espaço aqui disponível, né? Então, vamos imaginar, vou deixar esse... Deixa eu voltar aqui, porque se vocês quiserem esse slide depois, eu disponibilizo ali para vocês. Embora eu acho que não precise, mas enfim. Se vocês quiserem, vocês falam, eu jogo lá, tá? Então, agora imagina o seguinte. E se eu tenho espaço para crescer? Foi mal, desculpa aí, galera.
Então, ó, e se eu tenho espaço para crescer? Eu tenho espaço para crescer. Olha, legal. Se você tem espaço para crescer dentro do seu arquivo, você vai gerar esses links dentro do próprio arquivo, né? Então, vamos supor que eu tenho 10 espaços ali para crescer, 10 KB, cada um tem 1 KB, enfim. Você aloca aqui, ó, peça 2, peça 3, e reduz o espaço aqui, ó, 8. Tem 8 de espaço livre. E aí, o que acontece? Agora, você tem um link, tá? Deixa eu ver se tem uma setinha bacana aqui para a gente botar ali. Acho que essa aqui dá, né? Vamos ver se dá. Vamos ver aqui se dá. Você tem um link, ó, desse cara para esse cara, ok? E você tem um link desse cara para esse cara. Nossa, ficou horrível. Ah, peraí. Conecta aí, bebê. Isso. Conecta aí. Aí. Mas não ficou muito bom, não. Bom, enfim, a setinha não está me ajudando. Ela tinha que estar conectada nesse aqui. Ó. Deixa eu ver se tem outra setinha aqui para botar nesse lugar. Tem esse cara aqui, será que funciona? Vamos ver. Aí. Ficou até mais bonito, legal. Vou até apagar a outra. Então, olha só. O que ele faz? Ele vai linkar esse cara dentro do próprio arquivo. Ok? Então, com isso, o que você faz? Você evita, tá? Você vai evitar o I/O em disco, ok? Você tem aí os links, ó, né? Ele linka da peça 1 para a peça 2, a peça 2 para a peça 3, dentro do mesmo arquivo, ok? Pô, que massa, Rodrigo, mas dá para a gente ver isso? Dá para a gente ver isso? A gente consegue ver isso? Bom, então vamos ver isso. Compartilhar a tela do Oracle aqui, vamos dar uma olhadinha nesse cara. Vamos dar uma futucada lá. Então, ó, beleza. Eu já até coloquei o select aqui, né? Base de dados Oracle. Eu estou utilizando a base HR, tá? O Human Resources. Assim como aquela base de demonstração do Postgre, essa é a base de demonstração, né, do Oracle. É uma base bem completinha, né? A gente tem aí, ó, dados de funcionário, né? Ó, vários funcionários cadastrados, funciona no mesmo esquema, ok? Da, da, do Postgre, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um select, né? Ó, estou selecionando o PCT Free, tá? Vejam que é exatamente o nome do que está lá no nosso slide do professor Elos, né? PCT Free, ok? Né? Dando um select lá, onde no meu índice de usuários, né, em User Tables, que é onde estão as minhas... É a table space, onde estão todas as minhas tabelas, né? Onde o nome da tabela é Employees. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto de espaço essa tabela Employees ela tem para crescer, né? Ó, ela tem, né, 10 de espaço para crescer ali. Beleza? Bacaninha, né? Bem legal isso daí. Então, eu tenho esse espaço aí para essa tabelinha nossa crescer. Beleza? Então, ó, agora a gente vai voltar para o Postgre.
né? Isso daí é título de curiosidade para vocês verem que tem no Oracle também. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar para o Postgre. A gente vai trabalhar lá no Postgre com Fill Factor, né? Vamos fazer lá o nosso compartilhar uma janela. Cadê o cara? Tá aqui. Voltamos ao nosso post. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma experiência aqui, tá? A gente vai fazer uma pequena experiência aqui, ok? O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre Fill Factor, né? Ah, tá. Beleza. Mas o que é de fato, ok? O que é de fato Fill Factor, né? O que é esse cara? Para que ele serve? Escreve isso. Oi? Como se escreve? Fill Factor? Tá lá no... Ah, tá. Tá lá no slide, na página... no slide 18. Obrigada. Wagner escreveu para mim. Factor. Beleza? Ele funciona muito parecido, tá, com esse PCT Free. Na verdade, o mecanismo de funcionamento é o mesmo. Fill Factor, na verdade, uma tradução literal, uma tradução livre, né, quer dizer fator de preenchimento, né, ou seja, fator de crescimento. Né? É exatamente aquele desenho que a gente fez, né, do quanto de espaço o seu bloco ainda tem para crescer, cara. Entendeu? Então, é a mesma coisa, né? O funcionamento é o mesmo do Oracle, do Postgre, do MariaDB, do SQL Server, enfim. Tá? Então, a gente está falando da mesma coisa. Ah, mas que legal. Mas dá para a gente... aí, ó, desses slides aí para frente, tem uns desenhos do bloco, né? Datablock, né? Ó, PCT Free 20, PCT Usage, né? Tem uns desenhos que o Eros colocou ali, né? E depois ele fala de sessões, né? E aí ele encerra o capítulo. Matar sessão no Postgre, já tem o comando aí, né? Eu nem vou explicar isso, isso daí vocês leem e conseguem fazer. Mas eu vou mostrar para vocês na prática, tá? O Fill Factor em funcionamento. Então, agora, a gente vai pegar esse tempinho que resta e vai fazer um experimento de laboratório, ok? Utilizando o Fill Factor. Então, prestem atenção que isso é realmente muito legal de fazer, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar. Então, ó, primeira coisa, eu vou botar aqui Fill Factor, né? Que a gente vai trabalhar com ele, né? E para trabalhar com ele, eu vou precisar gerar aqui uma tabela que seja grande, tá? Para isso, eu vou utilizar a tabela PG Class do Postgre, tá? PG Class do Postgre, ok? O que é essa PG Class do Postgre, né? O que é esse cara? De onde ele surgiu? Para que ele serve? Ok? Essa tabela PG Class é uma tabela interna do Postgre que serve para catalogar tabelas. Ah, então o PG Class é uma tabela, né? É uma tabela que guarda informações, ok? Informações tá? Que guarda informações de tabelas. É exatamente isso aí, cara. Só que é o seguinte, ela não guarda só informações de tabelas, ela guarda informação de
qualquer database object, de qualquer artefato do banco de dados que tenha colunas, né? Então, ó, eu tenho a PG Class, né? Eu tenho outros exemplos. Eu tenho, por exemplo, a PG Index, que armazena informações de todos os índices que são criados, tá? Enfim, eu tenho várias opções aí. Então, a gente vai pegar essa PG Class aí, né? Vamos trabalhar com ela, vamos brincar um pouquinho com ela, porque ela é mais interessante para a gente. Vai ser mais divertido. Então, primeira coisa, eu vou, assim como eu fiz com aquela tabela atores, né? Eu vou criar uma tabela, que é o espelho dessa PG Class, ok? Então, eu vou criar uma tabela teste, né? Para o nosso experimento, ok? Select from PG Class. Show de bola. Bonito, bonito. Criamos a nossa tabela. Então, ó, essa nossa tabela ela tem 467 registros. Ok? Tabela PG Class ela tem 467 registros. Né? Então, a gente criou essa tabela teste aqui. Legal. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos verificar os dados para essa tabela aí. Ó, select. Deixa eu lembrar de todos os nomes agora. NTUP. Só um segundinho. NTUP INS. Mas o que eu quero? NTUP INS. Vamos lá. NTUP UPD. NTUP Hot UPD. Esse Hot UPD vai dar uma informação bem interessante para a gente, tá? Que quais foram as colunas que foram tocadas, tá? Hot UPD, NLive TUP, NLive TUP, e NDED TUP. NDED TUP, legal. Então, PG underline stat user. Não tem, não? PG stat user tables. Isso é tudo tabelas internas do próprio Postgres, tá? Rel name é igual rel name igual a tabela que eu criei aqui, tabela teste. Isso aí. Rel name igual a teste. Uhum. Vamos executar esse camaradinho aí, né? E agora, o resultado aqui ficou pequeno, mas eu vou tentar copiar e colar aqui em cima para vocês verem o que aconteceu. Ó. Então, ó. Então, a gente tem aqui as nossas 5 informações, tá? Temos nossas 5 informações aí, ó. Aí é o seguinte.
A gente tem aí os 467 registros, nenhum morto, né? Nenhum morto, ok? Não tem nenhum dead, não teve nenhum registro tocado ainda, né? A gente não alterou nada, né? E os registros que estão aqui, né, que estão vivos, todos os registros dessa tabela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um update nesse cara. Bacana. Esses comandos aqui, vocês conseguem executar aí, tá? Se vocês tiverem... se vocês estiverem com o banco aí aberto, isso aqui que eu estou fazendo, vocês conseguem fazer aí, ok? Vocês vão conseguir executar junto comigo aqui. Então, ó, update teste, ok? Vamos fazer um update na nossa tabela. Set real name. Real name igual a teste. Beleza. Vamos executar esse camaradinha. Ok. Opa, ele não criou essa... Não criou esse cara. Qual o nome? Então, só ver uma coisa aqui rapidinho. Select. Teste. Engraçado, ele tinha criado essa tabela. Ele vai dizer que ela já existe. Interessante. Só que ela tenha criado... Não, ela criou aqui. Ah. Data, no data. Ele simulou, mas ele não criou. Falha minha, pessoal. Desculpem, por favor. Alguém aí já viu qual foi a minha falha? Aqui é a minha falha aqui, ó. Nem que eu estava achando estranho. Beleza, tudo certo. Agora eu devo conseguir fazer o update. Então, ó, fiz o update nesse cara, né? Ok? Alterei as 467 registros que estavam lá, né? O que eu fiz? Eu mudei, né? Eu mudei teste para teste. Mudei o nome dele para ele mesmo. Mesmo que sejam nomes iguais, ele vai lá e vai setar, ele vai mexer em todos esses arquivos, né? E aí, agora a gente vai executar novamente esse comando aqui, para a gente ver a diferença entre ele e o primeiro, tá? Vou executar novamente esse comando aqui, né? O mesmo comando de antes, e olha só o que começou a aparecer para a gente. Olha que legal. Olha o resultado que começou a aparecer para a gente. Vocês lembram que anteriormente, tá? Verdade, deixa eu fazer aqui, faz tão rápido que nem precisa. Então, ó, esse aqui era o nosso... esse aqui era o resultado do nosso select anterior, ó.
467.0.0.467.0. E esse aqui é o nosso novo resultado, né? 467.467.0.467.467. Então, olha só. O que aconteceu aqui, né? Olha quantas tuplas com estado de dead eu tenho agora. Olha o que aconteceu, ó. Olha quantas tuplas com estados, né? NDED tuple eu tenho. 467. Ou seja, quando eu alterei o meu real name de teste para teste, alterei dele para ele mesmo, eu matei todos aqueles 467 registros e dupliquei esses 467 registros. Ok? Então, ó, eu tenho 467, agora no meu UPD também está como 467, tá? Hot UPD, o que eu estou usando no momento, eu não estou usando nenhum no momento, tá? Os registros válidos na tabela, né? O meu live tup, 467, e os que estão mortos, 467. Esses que estão mortos são aqueles que estão ocupando espaço físico, ok, mas que não estão na tabela, onde a gente pode fazer, né, pode executar o comandinho que a gente aprendeu hoje. A gente pode executar o vácuo, né? Bem bacana. Agora é o seguinte, vamos pegar esse cara, vamos seguir a nossa sequência aqui, e vamos fazer uma outra experiência aqui. Ó, vou dropar essa tabela de novo, tá? Já mostrei para vocês o que eu queria mostrar. E agora eu vou recriar esse cara. Select asterisco from PG class. With no data. Ou seja, sem dados, mas eu quero trazer as regras da tabela. Legal. Já dropei. Então, eu criei, ó, eu trouxe ela de volta, mas com zero dados dentro dela. Eu não tenho nada dentro dela ali. Ok? E agora eu vou alterar o fill factor desse cara. Olha que legal. Alter table. E vamos alterar o fill factor desse cara agora. Alter table tester. Set. Ok? Set o quê? O que a gente quer alterar? Pô, cara, a gente quer alterar o fill factor, né? Ó, set fill factor igual, o padrão dele é 10, igual ao do Oracle, tá? Que a gente viu lá 10. Vamos aumentar esse cara para 90%. Como eu não sei o tamanho do arquivo de paginação, estou botando esse cara em 90%, né? 90% do arquivo 90% do arquivo vai ser separado para essa tabela crescer, né? Então, trocando em miúdos, vamos voltar aqui rapidão para eu explicar para vocês o que eu estou fazendo. Podem deixar que eu não vou escrever nada lá, não. Né? O que a gente está fazendo ali? Ó, ali a gente está pegando... Ué, cadê? Tá aqui. Aí apareceu. Ótimo. Beleza. O que a gente está fazendo ali com o fill factor? Né? A gente está pegando esse cara, tá? Ó, a gente está pegando esse cara aqui, que agora não é mais PCT free, agora esse cara é fill factor, fator de crescimento da nossa tabela. E aí a gente está colocando ele em 90%, a gente está botando esse cara grandão, tá? Como teste para a gente, né, ver como que o banco vai se comportar. Né? Vamos bater vamos bater um papo lá com o banco de dados agora. Fazer esses experimentos aí. Então, vamos voltar para o banco de dados, ó. Uma janela, voltamos ao banco de dados, que está lá
bem bonitinho nos esperando, né? Então, eu dei um alter table ali, ok? Selecionei lá fill factor 90, pan, 90% e apliquei esse cara. Ó, alterei o tamanho, tá, da minha fill factor. Foi alterado o tamanho da minha fill factor, né? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou trazer os dados para essa tabela, né? Que bonito. Vou dar um insert nessa tabela aí, né? Trazendo os dados de onde? Trazendo os dados, trazendo nossos dados da PG Class. Bem bacaninha, né? A gente pega, traz os dados de lá, dá o insert na nossa tabela, 470 registros incluídos com sucesso. Muito bonito. E agora o que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai executar novamente o nosso update. Antes de executar o nosso update, vamos dar aquele nosso select? Vamos? Só para a gente, o desencargo de consciência, né? Só para a gente ver o que está acontecendo. Então, a gente deu o nosso select, ó, e, né, mais uma vez, ó, bacaninha, tá? Bacaninha, está lá o resultado do nosso select, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar o update. Pessoal, estou correndo aqui porque a aula está acabando e essa parte é tão legal, isso é bem bacana de fazer. Então, ó, dei um update na tabela, beleza, perda de dados, vou dar o select de novo para a gente comparar os resultados. Então, ó, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu agora. Olha que interessante. Continuo com os 470 registros mortos, né? Mas olha que bacana. Eu ainda tenho 54% do arquivo disponível para crescimento. Né? Ou seja, os meus registros em hot subiram para 54. Ok? Meus registros em hot subiram para 54. E aí, cara, você pode fazer esse teste aí, tá? Você pode fazer esse teste aí com vários fill factors diferentes, tá? Ó, o mais legal de todos é esse camarada aqui, ó, com fill factor de 50. Olha só o que vai acontecer, ó.